hoje, no segundo episódio da série, nós vamos trazer uma pergunta. E a pergunta é: quem morreria por uma mentira? Quem morreria por uma mentira é o tema da nossa ministração de hoje. E não sei você, às vezes a gente acaba se acostumando muito com a tela e os meninos vão colocando os textos, mas hoje a gente vai percorrer muitas escrituras. Então, se você gosta de anotar, anote. Se você não gosta de anotar, eu queria te incentivar a anotar ou a gravar ou fazer pequenas anotações do que o Espírito Santo vai falar ao teu coração essa manhã. Qualquer coisa você volta no YouTube, na gravação, assiste de novo. Mas hoje nós vamos percorrer muitas escrituras para que aquilo que a gente vai aprender hoje não fique só nas minhas palavras, principalmente fique em relação ao que o Senhor tem a ministrar e a ensinar nas nossas vidas. E falando sobre Jesus como aquele, então, que era filho de José e Maria, que vivia na carpintaria ali naquela região, um momento da vida dele, Jesus inicia o seu ministério. E no início do seu ministério, ele, então, proclamou uma mensagem. E essa mensagem, talvez você já tenha escutado a respeito dela. Muito provavelmente você que aceitou Jesus, já entregou sua vida para Jesus, foi por conta de ter escutado a respeito dessa mensagem. E você pode ir comigo lá em Marcos, capítulo 1, verso 14, verso 15, um texto muito conhecido, um texto muito falado, porque traz exatamente a mensagem de Jesus resumida em suas próprias palavras. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Que boas novas eram essas? Cumpriu-se o tempo, está chegando o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, o grande libertador da opressão do império apresentou então essa mensagem. O filho de José e Maria apresentou essa mensagem. Aquele que nasceu em Belém, que cresceu ao lado do seu pai na carpintaria, o grande libertador e salvador, viria de uma família tão simples anunciando esta mensagem. Mas até as pessoas daquela época se questionavam a respeito se isso se daria dessa forma. Afinal de contas, Natanael chegou a questionar Filipe em João 1,46. Será que é possível vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que é possível que alguém venha de Nazaré, que o nosso libertador venha de uma maneira tão simples e tão humilde? Será que é possível, então, que de fato esse libertador que tanto a gente espera pela palavra dos profetas, vai então se cumprir na figura deste jovem, deste rapaz, deste carpinteiro, desta pessoa que a gente vê andando aqui naturalmente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? E Filipe diz para Natanael: vem e vê. E de fato as pessoas começaram a ver, começaram a ouvir, e a mensagem de libertação estava para além daquilo que as pessoas imaginavam. Enquanto o povo judeu esperava uma libertação da opressão do Império de Roma, o Senhor Jesus traz uma libertação no âmbito muito mais profundo daquilo que eles esperavam. A mensagem tratava de uma libertação na qual a humanidade estava presa por toda a história. Todas as pessoas estavam amarradas ao longo da história por conta do pecado. E a mensagem, então, era exatamente de uma libertação para além de uma libertação política e de opressão de um império. João 8,34 diz o seguinte, João 8,34. Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a mensagem de Jesus de libertação estava para além de uma libertação política, estava ligado a uma vida que precisava ser inteiramente transformada e liberta da opressão do pecado. Então, o propósito da sua mensagem era exatamente esse. Abra comigo Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E como é que isso aconteceria? Era necessário então que Jesus cumprisse em obediência à vontade de Deus. E que vontade era essa? Lucas 9:22. Lucas 9:22 diz assim: e acrescentou: pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos
e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. Mas isso aqui trata apenas daquilo que Jesus precisava fazer. Mas e aí, as pessoas não precisariam tomar uma atitude, fazer nada? Apenas Jesus precisaria fazer algo? De forma alguma. Vai comigo para Lucas capítulo 13, verso 3. Jesus aponta uma realidade então para as pessoas, que as pessoas também precisariam fazer uma escolha sincera e verdadeira. Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. E por que Jesus traz essa mensagem? Porque o povo se considerava escolhido, era o povo de Deus, da aliança com o Senhor. Então o libertador vinha para libertá-los, independente da situação que eles estariam vivendo. E Jesus então aponta uma outra realidade: não. Existe uma outra realidade agora. Não basta você nascer judeu, não basta você nascer do povo, porque isso estava ligado a uma antiga aliança. E Deus honrou a sua antiga aliança até o momento em que ela estava em vigor. Mas agora é trazida uma nova aliança, um novo testamento, uma nova perspectiva. E vocês então precisam compreender a necessidade de arrependimento para acessarem essa nova aliança que se daria por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Lucas 22, 19. Lucas 22, 19, que diz o seguinte: e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. E sobre isso, quando o apóstolo Paulo pega este assunto e trata deste assunto com a igreja, ele vai dizer o seguinte em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, conforme diz a Escritura: todo o que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então todas as pessoas precisariam passar por um processo de confissão e de arrependimento. Todas as pessoas precisariam, a partir da mensagem de Jesus e da sua própria história de vida, reconhecê-lo com uma perspectiva de que, através do arrependimento, haveria novidade de vida. Então, reconhecer Jesus e a sua história não se tratava apenas de observar o nascimento miraculoso por meio de uma obra poderosa do Espírito Santo que veio sobre dois jovens, uma jovem virgem de 15 anos e que aceitou o chamado e concebeu pelo Espírito Santo um filho, um menino. Não significa levar em consideração apenas os sinais nos céus, com os anjos, com as estrelas, com os pastores e todos os que foram envolvidos. Isso é a razão pela qual nós consideramos, inclusive, e comemoramos como cristãos o Natal. Mas não se trata só disso. Se trata também de considerar aquilo que Jesus estava anunciando, uma nova aliança, um novo testamento, uma nova aliança com o Senhor, que era o fato de ele ir à cruz como um homem inocente, ser morto, ser crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitar. E ele declarou que isso aconteceria. E não apenas isso, porque essa é a razão de nós celebrarmos, por exemplo, a Páscoa e comemorarmos a Páscoa. Mas a gente está falando também sobre a história completa. E a história completa não termina, não começa no nascimento de Jesus, começa na eternidade com Deus. Não termina na morte de Jesus e na sua ressurreição, mas ela culmina com o propósito de que ele voltaria para o Pai. E o propósito dele ir ao Pai seria preparar lugar para todo aquele que crê no Senhor Jesus. E sim, prometeu que voltaria. E essa é a sua mensagem. João 14, 1. Não permitais que no vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim.
na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vós, portanto, vou para preparar-vos lugar. Vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Verso 6, assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas se essa história completa que a gente acabou de ler aqui, eu fiz um grande resumo dela, passei rapidamente sobre essa história, mas se toda essa história fosse uma grande armação, e se toda essa história fosse uma grande mentira para enganar as pessoas, eu preciso partir de um ponto com você. Nós precisamos então estabelecer o que é mentira. Nós precisamos então saber o que significa mentira. Nós precisamos conhecer um pouquinho a respeito da mentira. E a mentira, o conceito dela é o ato ou efeito de mentir. Envolve engano, falsidade e fraude. E aí você deve se perguntar, onde a mentira começou? Bem, a Bíblia fala a respeito disso. A Bíblia fala sobre o início da mentira, sobre o começo da mentira. E as palavras de Jesus estão em João, capítulo 8, verso 44, onde Jesus trata a respeito da mentira e ele diz assim mesmo: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e é o pai da mentira. Do que Jesus está falando? Do que Satanás fez no início da criação. Quando Deus havia plantado o jardim, havia colocado um homem no jardim e depositou no coração do homem uma palavra, uma diretriz: viva livremente, coma, gerencie, governe esse ambiente, faça tudo o que você precisa em relação à sua estadia nesse jardim. Eu virei todo dia, terei comunhão com você, e você só terá então uma condição, um ponto de limite no seu coração: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu liberdade ao homem e estabeleceu um limite. Deus plantou no coração do homem uma palavra como diretriz. E o que foi que Satanás fez? Ele semeou no coração do homem dúvida. Ele semeou no coração do homem questionamento a respeito da palavra de Deus. Ele semeou no coração do homem se aquilo que Deus havia dito era verdade ou não. Jesus, falando a respeito do diabo como o pai da mentira, ele está apontando: ele é aquele que primeiro fez com que uma mentira fosse colocada no coração de alguém. Por isso que ele é próprio, é pai da mentira. O homem e a mulher no jardim, diante dessa situação, eles duvidaram em relação à palavra do Senhor e à verdade do Senhor. Certamente não morrerás se você comer desse fruto. O que Deus fez foi limitar você, porque se você comer desse fruto, você vai ser igual a ele e vai saber discernir do bem e do mal. E se você parar para pensar, quem era que tinha o desejo de ser igual a Deus? Quem era que tinha o desejo de tomar o lugar de Deus? O próprio Satanás. Ele foi expulso do céu por conta disso. E o que ele colocou no coração do homem e da mulher? Deus não quer que você seja como ele. Ora, mas ele já não tinha os feito a sua imagem e semelhança? Deus já não havia colocado eles como coroa da sua criação? Deus já não havia estabelecido o propósito sobre a vida deles? O que o homem e a mulher fizeram? Permitiram que no seu coração um dardo inflamado ocupasse lugar. O homem e a mulher permitiram que no seu coração um questionamento de dúvida trouxesse incertezas dentro de si. E esses dardos inflamados é o que a gente já hoje conhece nas Escrituras com ação maligna, em que o diabo ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Toda mentira, ela precisa de um ambiente para que seja germinada. Como uma terra que precisa ser semeada, assim a semente lançada sobre o coração do homem, esperando que haja espaço para que ela gere o seu devido fruto, para que ela traga o efeito para o qual ela foi lançada. E para que serve a mentira?
Para que tem servido a mentira? Eu elenquei aqui alguns pontos e talvez a gente possa explorar mais pontos ainda. Mas a mentira, ela pode ser utilizada para prejudicar as outras pessoas. Tem muita gente que usa a mentira para se preservar e para fazer mal para os outros. E a gente encontra isso na Bíblia. Se você lembrar, no próprio nascimento de Jesus, os magos do Oriente chegaram e passaram pelo rei Herodes. E o que o Herodes falou para eles? Não, me diga, quando vocês encontrarem o Cristo, o Jesus, o menino que nasceu, me diga onde ele está, que eu quero eu mesmo ir lá e prestar culto a ele, eu quero adorar o rei de Israel, eu quero adorar esse Senhor. E o que estava no coração de Herodes? Aquilo era uma mentira. Ele estava, na verdade, buscando prejudicar os outros. Ele queria, na verdade, matar Jesus. E como ele não sabia quem era o menino, e como os magos não voltaram para dar informações a respeito disso, então ele sentenciou da seguinte forma: matem todos os meninos recém-nascidos da região. Herodes agiu com mentira, e ele foi capaz então de matar todas as crianças, meninos nascidos naquela época, por conta de não se sentir ameaçado com relação ao seu posto e à sua posição. Ele mentiu com o intuito de prejudicar os outros. Mas a mentira também ela pode ser utilizada para se esconder. Tem muita gente que mente para se esconder, para não ser pega. Abraão viveu isso com a sua esposa Sara. Eles estavam para uma região e precisavam então estar sob os cuidados de um rei da época, Abimeleque. E então Abraão, com medo de que acontecesse alguma coisa com ele e com a sua esposa, ele mentiu ao rei, dizendo que Sara não era sua esposa, dizendo que Sara era sua irmã. E por conta disso, então, ele sofreu as consequências em relação ao pecado por ter escondido uma verdade. E então as pessoas às vezes agem com mentira para tentar se esconder. Mas não apenas isso. Existem pessoas que usam da mentira para fugir de alguma responsabilidade. Fugir de algo que venha cair sobre os seus ombros como culpabilidade. E foi o que aconteceu com relação a Pedro. Se você lembrar, Pedro negou Jesus 3 vezes. E por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Porque ele corria risco de ser preso e morto como Jesus seria. E ao pedir informações sobre a vida dele, ele negou que o conhecia. Mas existe também um outro motivo que a gente pode usar para mentir. As pessoas mentem para tirar vantagem. Elas mentem para enganar os outros, tirando vantagem para si. Acontece muito isso na hora de fazer negócios, na hora de negociar coisas. As pessoas agem dessa forma. E você deve lembrar da história de Ananias e Safira. Eles tinham um terreno, eles venderam aquele terreno, e como era prática, eles precisavam então depositar uma parte do valor no templo. E eles decidiram entre si mentir sobre o valor real da venda do terreno. E eles então morreram por conta da sua mentira. Eles estavam tentando tirar vantagem em relação ao negócio que estavam fazendo. Talvez, eu falando a respeito disso aqui, você deve lembrar de algum outro ponto de mentira ou outras atitudes que têm a ver com mentira. Talvez você esteja até lembrando de coisas que aconteceram essa semana que passaram por você mesmo. Mas existem aquelas pessoas que acreditam que existe uma mentira boa, aquela mentira branda, aquela mentira branca, a espécie de mentirinha do bem, ou seja, eu manipulo uma situação para alcançar um determinado resultado. Então eu não vou falar uma grande mentira, ou eu não vou mexer com uma grande mentira. É apenas um jeitinho, é apenas uma mentirinha, é apenas um ajuste aqui. Eu estou apenas cuidando aqui, tendo cuidado e prudência para não ter um efeito tão grande. E aí eu preciso trazer para você, como eu estou fazendo desde o início, lendo a palavra, eu preciso trazer para você o que a Bíblia diz a respeito, então, dessas mentiras, a respeito da mentira e como a Bíblia lida com relação à mentira e à verdade. Você está preparado para isso? Vamos lá? Abre comigo Provérbios 6,16. Provérbios 6,16. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que Ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamação e aquele que provoca contenda entre os irmãos. Esse aqui é o primeiro texto que eu trago para você,
de coisas que Deus odeia. O verso 16 começa exatamente assim: há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que Ele detesta. E essa expressão aqui, gente, 6 e 7, é apenas um número simbólico. Aqui está dizendo que existem coisas que Deus abomina, que Deus odeia, que Deus detesta. E elas estão agrupadas nesse tipo de procedimento e de atitude. Mas pula comigo para Provérbios 12, 22. Olha o que está dizendo em Provérbios 12, 22. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se compraz imensamente dos que falam a verdade. Você percebe que a verdade e a mentira estão em caminhos opostos. E assim como estão em caminhos opostos diante de Deus, existe uma atitude oposta de Deus sobre quem vive a verdade e quem vive a mentira, quem fala a verdade e quem fala a mentira. Salmo 101. Salmo 101, verso 5. A quem difama os outros as ocultas, eu farei calar. Assim como outros altivos de coração e arrogantes, não suportarei. Os meus olhos se agradam dos fiéis da terra, e essas pessoas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Quem pratica obras fraudulentas não viverá no meu santuário. O mentiroso não habitará na minha presença. Se há alguma dúvida até aqui a respeito da mentira e sobre como Deus lida com a mentira, eu creio que elas são sanadas até aqui com esses 3 textos que a gente leu. Eu creio que está bem claro que diante de Deus não existe mentirinha e nem mentirona. Diante de Deus não existe a mentira branca, a mentira branda, a mentira boa, a boa intenção da mentira. Diante de Deus, quem mente não estará diante da sua presença. Diante dele, ele abomina, ele odeia quem pratica a mentira, mas ele se satisfaz, ele tem prazer sobre a vida de quem é íntegro e vive de verdade. Ou seja, mentira é mentira, não tem jeitinho. Mentir é pecado, e pecado ele precisa ser arrependido, confessado e deixado. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13 diz assim: quem camufla as suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. E vai comigo para 1 João, capítulo 1, verso 9. 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a palavra não está em nós. Eu acho que está bem claro aqui o que precisa acontecer com mentira. A gente tem repetido isso aqui do altar várias vezes. Problemas a gente resolve, problemas a gente busca solução, problemas você vai atrás de estratégia, problemas você busca conselho, problemas você toma uma posição para resolver, você muda uma estratégia para resolver problemas. Mas pecado é pecado, e só existe um caminho, é arrependendo, confessando e deixando. Não existe outro caminho, e a gente precisa ser responsável em relação a isso. O próprio salmista diz que enquanto ele escondia as transgressões, os seus ossos secavam. Ou seja, ele era consumido por dentro. Porque se o diabo é o pai da mentira, então toda mentira gera legalidade para a ação do diabo. E se você e eu deixarmos o diabo ter acesso à nossa vida por conta de uma legalidade, é como se ele estivesse tendo a permissão de bagunçar dentro da nossa vida aquilo que de fato ele não deveria ter controle, não deveria ter permissão. E quem dá essa permissão? Nós mesmos, quando nós escolhemos viver uma vida de pecado. Assim como mentira é pecado. Mas se Deus não tolera a mentira, se o diabo é o pai da mentira, e Jesus é filho de Deus e não do diabo, só isso até aqui já seria suficiente para nós crermos na mensagem do Evangelho. Só isso até aqui já seria suficiente, só o que já foi dito seria suficiente para afirmar que a mensagem do Evangelho é verdadeira.
Por quê? Porque Deus não trabalha com mentira. Por quê? Porque nele só há verdade. Só isso seria suficiente. Mas e se nós considerarmos que não se tratava essencialmente da mensagem de Jesus, ou da pessoa de Jesus, ou do que ele disse, mas do que os discípulos fizeram? E se os discípulos estivessem maquinando algo, mentindo, se unindo com um propósito para enganar as pessoas? E se fosse mentira? E se a mensagem fosse mentirosa por conta de uma manipulação dos discípulos? Bem, eu quero trazer para você a realidade dos discípulos em relação a essa história. Não foi tão fácil para os discípulos compreenderem a mensagem de Jesus. Realmente não foi. Eles eram judeus, eles eram jovens, eles cresceram com as mesmas tradições, assim como Jesus cresceu com as suas tradições judaicas. Eles cresceram ouvindo sobre promessas e que haveria de vir um libertador, um Messias. Eles traziam consigo as mesmas expectativas que os outros judeus da época traziam. Eles eram jovens, inclusive, o que aponta para nós que eles eram jovens, ali saindo da adolescência, entrando na juventude, é o fato de que, se você ler nos evangelhos, em um episódio, Jesus fala que ele precisava pagar um imposto. E esse imposto foi pago apenas por ele e por um discípulo, por Pedro. Você lembra disso? Jesus manda ele ir pescar e na barriga do peixe ele tiraria a moeda que ele pagaria um imposto. Naquela época, só quem pagava imposto é quem tinha uma idade acima de 30 anos. Então, tudo indica que, como o imposto foi pago por Jesus e por este discípulo, eles eram os dois mais avançados de idade daquela época. Os outros eram todos mais jovens, pelo menos na faixa dos 20 anos. Ou seja, nós estamos falando de pessoas inexperientes, pessoas imaturas. E todas as vezes que Jesus falou a respeito da sua morte, os discípulos estavam distraídos falando de outras coisas. Jesus anunciou a morte dele pelo menos 3 vezes, em Mateus capítulo 16, em Mateus capítulo 20 e em Mateus capítulo 26. E nas 3 ocasiões em que Jesus falou da sua morte, os discípulos estavam discutindo ou quem era o mais importante entre eles, ou quem ia sentar do lado direito dele no reino, ou quem era que poderia fazer isso ou aquilo outro, ou simplesmente fizeram ouvido de mercador. No capítulo 26, Jesus já está prestes a ser levado para crucificar. Ele vai então para o Getsemane e ele chama alguns discípulos para estar mais próximo dele. E mesmo ali, naquele momento em que ele declara: eu estou sofrendo, eu estou sentindo dor, o meu corpo está gemendo, mesmo naquela situação, os discípulos estavam abatidos, estavam sonolentos, estavam distraídos e não estavam vivenciando o que Jesus estava de fato passando. E sabe o que aconteceu diante dessa real ameaça de prisão de Jesus? Os discípulos fugiram. Pedro o negou. Abre comigo em Mateus 26. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas eu quero fazer alguns recortes com vocês. Mateus 26, a partir do verso 31. Mateus 26, 31. Então Jesus lhes revelou: ainda nesta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que ainda esta noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Segura aí. O que a gente encontra aqui? Uma declaração de fidelidade, uma declaração de compromisso, uma declaração de alguém que está dizendo assim: eu vou até as últimas consequências por ti. E os outros discípulos, no mesmo embalo, falaram a mesma coisa. E eles estavam movidos pelo quê? Pelo que eles estavam experimentando com Jesus. Eles viram as obras que Jesus fez. Eles viram os milagres que Jesus fez. Esses discípulos já tinham sido enviados de 2 em 2 para visitar casas e visitar cidades.
E eles chegaram com a notícia, exuberantes, alegres, dizendo assim: Senhor, nós fomos nos lugares, os demônios nos obedecem, as pessoas são curadas. Eles estavam vibrantes sobre tudo aquilo que eles haviam experimentado. Para eles, Jesus era o cara. Para eles, a morte de Jesus não seria uma morte real. Para eles, Jesus estava falando aquilo como se ele estivesse sendo exagerado no que ele estava dizendo. Mas vai comigo para o verso 69 de Mateus 26. Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: Não sei do que falas. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual o denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: Este homem estava com Jesus o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, negou uma vez mais, afirmando: Não conheço tal indivíduo. Lembra que eles já tinham sido orientados para não jurar nem pelo céu e nem pela terra, que a palavra deles deveria ser uma só? Aqui Pedro, com um ato de desespero para se proteger, para fugir das consequências que poderiam vir sobre ele, o mesmo Pedro que versículos anteriores acabou de dizer que seria capaz de ir até as últimas consequências, agora está jurando que não conhece ele. Verso 73. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram: Com toda certeza és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade, e exclamou: Não conheço esse homem. No mesmo instante, um galo cantou, e naquele momento Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe advertira: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, e deixando aquele lugar, chorou amargamente. Perceba que o ato de autoproteção dele o levou a quebrar um princípio, a quebrar um compromisso, a quebrar uma aliança que ele havia feito com o Senhor. Ele mesmo, o mais velho, o mais maduro, o mais experiente dos discípulos, o mais impetuoso, foi capaz de fazer isso. O medo sobre o seu coração, a incerteza daquilo que poderia acontecer com ele, o levou a esse tipo de situação. Mas após a crucificação e o sepultamento de Jesus, depois que alguns discípulos fugiram para outra cidade, você deve conhecer bem a história dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Outros se esconderam dentro de uma casa, pensando que eles poderiam ser perseguidos e mortos. Mas como foi prometido pelo Senhor, ele ressuscitou ao 3º dia e apareceu para aquelas pessoas como forma de testemunho. Ele apareceu para os seus discípulos. E eu quero ler com você a respeito disso. Abre comigo, por favor, em Marcos. Olha que legal. Eu não anotei o endereço, mas é Marcos. Marcos, capítulo... Aí vocês vão ter que me dar um tempo que eu vou ter que buscar aqui. Olha como foi, eu apaguei. Marcos, capítulo 16, verso 1. Marcos 16, 1. Achei. Pronto. Amém. Obrigado, intercessora Beth, intercedendo ali, aleluia, glória a Deus. Marcos 16, 1 diz assim. Esse texto ele é interessante porque ele é um resumo, tá? Se a gente fosse pegar, por exemplo, os outros textos correlatos, a gente ia ler muito mais informação e muito mais detalhes, mas aqui Marcos consegue fazer um compêndio bem legal e a gente consegue enxergar o todo a respeito dessa história. Marcos 16, 1 diz assim: Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram as especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do 1º dia da semana, ou seja, no domingo, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras enquanto estavam no caminho: Quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Verso 4. Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, sentado à direita.
e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede o lugar onde havia depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. O próprio anjo deu declaração e disse: avisa aos discípulos e a Pedro, aquele que o negou, avisa para ele. Ele ressuscitou como havia prometido. Vai, corre, diz isso. Verso 8, apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então ela foi e comunicou aos que com ela tinham estado. Eles, porém, estavam desolados e em prantos. Ou seja, ela teve a experiência aqui, é aquela história do jardineiro, que ela estava no campo e ela imaginou que quem estava atrás dela era um jardineiro. E ele, conversando com ela, perguntou por que ela estava triste, por que ela estava abatida. E ela disse: mataram o meu Senhor. E a experiência dela foi de reconhecer a voz do mestre, saber que era ele que estava ali e declarar: Rabone, Jesus ressuscitou. Foi isso que aconteceu. E essa experiência dela fez com que ela voltasse para onde os discípulos estavam reunidos, escondidos dentro de uma casa, mas eles não acreditavam no que ela havia dito. Verso 12: depois Jesus apareceu em uma outra forma a 2 seguidores que estavam a caminho do interior, a caminho de Emaús. Então eles retornaram informando tudo isso aos demais. Sabe por quê? Porque enquanto eles estavam caminhando e o coração deles estava triste, eles conversaram com o viajante e disseram: você é o único que não sabe o que está acontecendo aqui? Você é o único que não sabe que mataram aquele que se chamava Cristo, que seria a esperança de salvação do nosso povo? Pois ele foi crucificado, ele foi entregue à morte pelos líderes religiosos, ele foi crucificado e foi enterrado, e nós o tínhamos como esperança de salvação. Era isso que eles diziam: nós o tínhamos, ou seja, a esperança foi roubada de nós. A alegria, a esperança foi tirada do nosso coração. Agora nós não temos o que fazer, nós não temos para onde ir. Por isso nós estamos viajando, estamos saindo da situação, porque o nosso coração está abatido. Mas Jesus passou a noite com eles, enquanto a viagem estava no meio do caminho. E quando eles sentaram à mesa, Jesus fez com que os olhos deles se abrissem, as escamas caíssem. Porque Jesus os fez relembrar aonde a aliança havia sido estabelecida, no partir do pão, no cálice. Ele partiu o pão, deu graças ao Senhor, e as escamas dos olhos caíram deles, e eles reconheceram o mestre, e aquilo trouxe nova esperança ao seu coração, porque se tratava agora de uma nova aliança. Agora nós estamos entendendo o que está acontecendo, e eles voltaram correndo para dizer para os outros discípulos o que havia acontecido. Jesus sumiu diante deles, mas eles retornaram para um lugar, e no verso 14 diz exatamente isso. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos seus corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois do ressurreto. Ou seja, vocês ainda estão abatidos aqui? Maria já não veio dizer para vocês que eu havia ressuscitado? Os que estavam no caminho de Emaús já não vieram dizer para vocês que eu sou ressuscitado? Vocês ainda estão assim? Vem, peguem nas minhas feridas, vejam as chagas nas minhas mãos. É nessa hora que é chamado de São Tomé, que tem que ver para crer. Foi nessa hora: Tomé, pega aqui, vem, pega no meu lado, vê, eu sou real, não sou um fantasma. E Jesus repreende no coração deles a incredulidade e a falta de fé.
Jesus combateu no coração dos discípulos a mensagem que o mundo, que jaz o maligno, tenta lançar dia após dia sobre o coração das pessoas. Que Jesus é uma farsa, que o seu corpo foi roubado pelos seus discípulos, que ele morreu dizendo que era quem ele realmente não era. Mas o próprio Jesus mostrou as marcas no seu corpo. Ele mesmo apareceu para os seus discípulos e para tantas testemunhas. Ele mesmo foi o que ministrou paz ao coração dos discípulos, repreendendo a mentira e a tentativa de Satanás de roubar a palavra da verdade dos seus corações. Foi nesse episódio que Jesus soprou vida sobre a vida dos discípulos. Como uma espécie de um novo nascimento, a vida do Senhor, o fôlego do Senhor veio sobre a vida dos discípulos. Eles não eram mais apenas uns ouvintes ou aqueles que passaram tempo com o Senhor. A partir daquele momento, eles entenderam um propósito que continuava através da vida deles. No verso 15, Jesus lhes ordenou: enquanto vocês forem indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E olha só, haverão sinais que acompanharão a todos os que creem, porque em meu nome vocês vão expulsar demônios, vocês falarão novas línguas, pregarão sobre serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, não lhes fará mal algum. Sobre os enfermos vocês vão impor as mãos e eles serão curados. E concluindo, depois de ter orientado tudo isso, Jesus então foi elevado aos céus e se assentou à direita de Deus Pai. E aí eu pergunto a você, será que depois de toda essa experiência, essas pessoas então, esses jovens inexperientes, diante de todos esses relatos de testemunhas, seria possível então eles acreditarem numa mentira? Olha, eu não sei se você já pesquisou o que aconteceu com cada um deles, mas o Pedro, que originalmente era chamado de Simão, ele foi crucificado, ele morreu crucificado. André também foi morto crucificado. O Tiago, filho de Zebedeu, ele foi morto à espada. João, filho de Zebedeu, foi o único que teve morte natural. Filipe foi crucificado, Bartolomeu foi crucificado, Tomé foi morto por uma lança, Mateus foi morto à espada, Tiago, filho de Alfeu, foi crucificado, Tadeu foi morto por flechas e Simão Zelote foi crucificado. Todos eles foram mortos, todos eles morreram. Estevão foi morto por conta do testemunho. Você percebe então a vida desses homens, todos eles foram mortos. Quem seria capaz de morrer por uma mentira? Ouvindo o que esses homens experimentaram, e o que eles aprenderam, e o que eles vivenciaram, nós só conseguimos chegar a uma conclusão aqui. Nós sabemos o que uma mentira é capaz de fazer. E em todos os exemplos de mentira que a gente citou aqui, nenhum deles, as pessoas eram capazes de morrer por uma mentira. As pessoas são capazes de se preservar por uma mentira. Elas são capazes de mentir para se livrar das consequências. Elas são capazes de mentir para se dar bem, mas elas não são capazes de mentir para se entregar por algo. Eles não morrem por uma mentira. Só existe uma maneira de eles terem saído desse campo da teoria. Eles tiveram um verdadeiro encontro com o Salvador. Esses e os outros discípulos também experimentaram algo sobrenatural que lhes habilitou a serem testemunhas. Foi algo que mudou a história deles de uma tal maneira que eles estavam dispostos a morrer, se preciso fosse, por conta da mensagem que foi colocada sobre os seus ombros. Eles foram até morte e morte de cruz. Eles não morreram sem sofrer. Eles experimentaram aquilo que os 2 ladrões experimentaram quando estavam crucificados com Jesus. E não foi 1 ou 2, foram todos os discípulos que foram citados aqui. E o que isso nos aponta? Que essa experiência sobrenatural que os fez ser testemunhas é o que está descrito em Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8 diz o seguinte: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Significa dizer que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos capazes de nos tornar testemunhas fiéis do Senhor e ir até as últimas consequências a respeito daquele que é o Cristo, o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Eu não sei você, mas se nós acreditamos numa mentira, não faz sentido nós estarmos aqui reunidos hoje e virmos para cá toda semana se reunir só para estar sentado aqui nesse lugar. Mas se nós acreditamos no Cristo ressurreto, existe uma mensagem de verdade que alcançou a nossa vida e que está sendo proclamada para este mundo contra toda a mentira de Satanás que tira a esperança, a paz e a alegria do coração das pessoas. Contra toda a incredulidade, existe uma palavra de verdade, existe uma esperança. Cristo Jesus é a esperança, é a verdade, é o caminho e é a vida. Eu não sei você, eu não sei no que você acredita, se você acredita numa verdade ou numa mentira. Eu não sei se você seria capaz de morrer pelo que você acredita. Se você que enche a boca para falar sobre o que você pensa e o que acredita, você é capaz de morrer por isso? Deixa eu te dizer, diante de tudo isso que foi lido e meditado aqui nessa manhã, eu não sei você, mas em Romanos 1,16 diz o seguinte, Romanos 1,16: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu também não morreria por uma mentira, mas somente pela verdade. E pela verdade que é Jesus, nós seguiremos fiéis até o fim. E eu quero convidar você a se colocar de pé e ler comigo Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados. E sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Eu não sei você, mas o convite desse evangelho é um convite de fidelidade. Há uma mensagem que não é uma mentira ou uma farsa, de uma verdade que o próprio Senhor revelou enviando o seu Filho Jesus para morrer por nós, se declarando como caminho, verdade e vida. Talvez você que está aqui hoje já tenha entregue a sua vida para Jesus, e talvez você não precise confessar o nome do Senhor Jesus de novo. Não sei você que nos acompanha pela internet, mas olhe para a história de Pedro, olhe a declaração de Pedro diante da possível perda do mestre. Ele fez uma declaração profunda, capaz de arrancar lágrimas dos olhos. E Jesus foi capaz de olhar nos olhos de Pedro e dizer assim: você vai me negar. Você ainda vai me negar. Eu não sei como é a convicção no seu coração a respeito do Evangelho, mas a minha oração é para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, para que a gente seja fiel até o fim e não negue o Senhor Jesus. E às vezes o negar o Senhor Jesus está em gestos simples, quando a gente é omisso sobre uma situação, quando a gente não é verdadeiro sobre um fato, quando a gente não assume compromisso diante daquilo que o Senhor espera que a gente assuma, quando nós temos a oportunidade de dar testemunho a respeito do Evangelho e nós não damos, porque nós negamos o Senhor com uma atitude mentirosa, uma atitude de engano, uma atitude fraudulenta. A gente se veste como crente, anda como crente, tem até a Bíblia debaixo do braço, mas a vida é uma mentira. Isso é uma fraude. Isso é uma fraude. Isso é um engano. E mais do que enganar as pessoas, você pode estar enganando a você mesmo.
E o convite nessa manhã é um convite de arrependimento, assim como Pedro chorou amargamente o fato de ter negado o mestre, como um remorso tremendo, como uma ressaca moral ele teve de experimentar. Mas não ficou apenas no remorso, aquilo virou arrependimento sincero. E do alto veio uma resposta para a vida de Pedro, porque do alto o Senhor disse para o anjo, e o anjo anunciou: fala para Pedro que o mestre ressuscitou. Fala para Pedro que ele está tendo uma nova chance. Fala para Pedro que ele está tendo uma nova oportunidade. Fala para Pedro que aquilo que o Senhor falou para ele, sobre este fundamento eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Avisa para o Pedro que através da vida dele, ele vai ser esse mensageiro. Ele vai manifestar a glória de Deus, o reino de Deus, através da vida dele. Que nessa manhã, eu e você possamos ter a oportunidade de um arrependimento sincero e verdadeiro. Que eu e você possamos declarar sobre o que nos move, uma verdade ou uma mentira. Você seria capaz de morrer pelo que você acredita? Nasci